Bom dia, galera, tudo bem? Então estamos aqui, mais uma atividade remota, para discutirmos um pouquinho hoje sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, nas aulas passadas, vocês discutiram um pouquinho com a professora Rúbia uma parte sobre mediação em sala de aula. Qual a importância disso, como observar, como considerar isso enquanto professor, como analisar a dinâmica de sala de aula, considerando os espaços e os tempos do conteúdo, considerando a distribuição e organização da sala de aula e dos próprios materiais. Vocês fizeram um fichamento e vocês têm então até a aula de hoje para postar essas correções que a professora Rúbia fez. E aí, na nossa última aula presencial ainda, eu tinha encaminhado para vocês uma leitura da Base Nacional com algumas páginas específicas. Então, essa gravação de hoje é justamente no sentido de discutir com vocês algumas coisas que consideramos bastante pertinentes, bastante relevantes, que estão nesse documento e que vocês vão se deparar agora nas escolas da mesma forma que nós vamos começar a nos depararmos num curso de formação de professores e num próprio curso de ensino médio da instituição. Então, antes de acontecer todo esse isolamento social, eu e a professora Michele visitamos algumas escolas aqui de Santa Rosa, e de todas elas que a gente conseguiu visitar, foram 4 no total, o que a gente pôde observar é que elas vão trabalhar já a partir desse ano com a nova base, e que o sentimento de medo, de angústia e de não saber muito como trabalhar é o que está marcando a maior parte dos professores e da própria equipe diretiva. Então a gente sabe que a construção desse documento gerou bastante dúvida, gerou bastante embate, tanto embate no campo político, no campo educacional, mas se vocês leram pelo menos aquelas páginas que eu sugeri que vocês fizessem a leitura, eu acredito que vocês puderam perceber que, em termos pedagógicos, em termos educacionais, o texto da base está muito rico, está muito direcionado num sentido de formação humana, formação integral, diferentemente do que a gente esperava inicialmente, que seriam aulas pré-determinadas. Teve uma versão desse documento que deu a entender que o professor ia trabalhar na primeira aula o movimento retilíneo uniforme, na segunda aula exercícios sobre MRU, na terceira aula sobre questões avaliativas de MRU e assim sucessivamente. E aí gerou toda uma discussão sobre a inserção dos apostilados, dos cursinhos profissionalizantes, mas isso nessa versão final ela ficou bem bacana. Então temos que olhar para esse documento como sendo o que vai reger a nossa atividade docente e também o que vai motivar a gente e de certa forma direcionar para estratégias de ensino. Outra coisa importante de dizer para vocês é que esse documento ele é o básico, norteador. Então não tem uma escola dizer eu não vou seguir a base. Essa base é para todas as escolas, sejam públicas ou privadas. E isso, com alguns aspectos aí que ao longo dessa apresentação a gente vai discutindo, é interessante porque coloca todas pelo menos nessa mesma versão, nessa mesma visão de o que é importante e o que é interessante trabalharmos. Então, eu sei que eu não estou aí com vocês na aula para discutir, para ir trocando visões, compartilhando algumas visões importantes que vocês vão tendo, mas gravando essa aula para vocês, fazendo alguns apontamentos, vai estar aberto o fórum lá, e aí a gente pode usar desta manhã para discutir alguns elementos que vocês acham importantes lá no fórum. E aí sintam-se todos convidados a
partilhar informações, partilhar conhecimento, angústia, dúvida e por aí vai, certo? Então, o que tem no início lá, naquela apresentação da Base Nacional Comum Curricular? Eu fui selecionando, como eu já disse, alguns pontos importantes. E aí um primeiro ponto bem demarcado inclui as aprendizagens essenciais. Em que sentido? Justamente naquele de possibilitar que todos os estudantes tenham acesso, tenham competência, capacidade e habilidade para desenvolver ou para construir essas aprendizagens ditas essenciais. Como eu já disse anteriormente, ela vale para a escola pública ou privada e para todos os níveis e modalidades da educação básica. Então, nível é diferente de modalidade, vocês já bem sabem disso, então atentem. Aí ela vai trazer algumas coisas de conhecimentos e competências. E aí quando a gente olha para essa palavra competência, a primeira impressão que fica é num sentido linear, duro. O aluno tem que ser competente para. Então, se eu olhar o sentido da palavra fora desse documento, competência, ou eu sou competente ou eu não sou competente. Eu posso ser competente para instalar cerâmica, mas eu não sou competente para instalar chuveiro. Então fica uma coisa meio que fora, assim, ou é bom ou não é. E aí daqui a pouquinho a gente vai ver que no sentido da base e da educação de modo geral, competência tem um outro argumento que é bem válido. E aí ela abre caminho para trabalhar com outros conteúdos além daqueles considerados mínimos. Então o que acontece? Já que é base, sim, é um mínimo para todos, mas vem uma parte diversificada que deve ser de acordo com a realidade das escolas, com o meio na qual estão inseridas, com a parte sociocultural desse contexto que a escola vive. Então tem uma parte que é bem bacana dessa parte diversificada que abre caminhos para as escolas. E aí vamos olhar agora num lado prático, que é o seguinte: vocês vão fazer parte dessa escola, assim como eu faço parte da instituição aqui do IFE. Então o que acontece? Vocês, eu e os professores, enquanto parte desta escola, vão ter que se sentir parte de verdade desse ambiente, porque vai ser esse coletivo que vai poder pensar, articular e dinamizar essa parte que é extra, que não é a comum. E aí isso faz todo sentido dos professores olharem para aquele contexto ali e se sentirem imersos. Se isso não acontecer, vai continuar a mesma coisa com conteúdos mínimos sendo trabalhados numa sequência que é a ideal, a adequada. Então aqui já entra um ponto bem importante para a gente refletir. Outro texto, outras passagens da base que são super bacanas, assim, que demonstram o devir desse documento, é que ele traz com muita ênfase a parte de formação humana integral, buscando uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então aqui integral, e até a base faz uma ressalva, não é educação em tempo integral. Uma formação humana integral significa que é uma formação humana no mundo das artes, no mundo da ciência, no mundo da história, uma formação em todos os sentidos. E isso, se eu possibilito para os alunos esse tipo de formação, vai me resultar numa sociedade justa, democrática e inclusiva, se eu olhar para esse aluno como um sujeito em construção, como gente que faz parte daquele contexto que eu posso contribuir, certo? Mas isso são pontos bem importantes que a base deixa bem demarcados. Eu tenho que pensar agora uma formação integral, ou seja, o aluno não tem que sair da escola sabendo somente conceitos, somente equações,
somente resolução de problemas e por aí vai. Então ele tem que sair com uma formação integral, humana, certo? E aí aqui já aproveito para trazer novamente aquilo que eu já disse nas aulas. A gente tem muitas vezes o costume de criticar a educação pública, mas aí quando eu olho para a privada eu tenho realidades que os alunos estão memorizando macetes para passar no Enem. Então essa educação é emancipatória, é inclusiva, é integral. Então a gente tem que fazer esse balanço e ter sempre isso em mente. Que quando a gente critica uma, eu não posso comparar com a outra que não tenha o mesmo contexto, uma mesma realidade. Então atentem bastante para isso. E aí, se eu tenho essa formação humana, então a base vai defender que a equidade supõe a igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer e aprender na escola. Então, eu tenho que garantir que todos possam ingressar, sim, mas permanecer nesta escola aprendendo. E aí aqui é uma crítica que vários educadores têm feito, que eu compartilho dela, que é o seguinte: eu não posso pegar a realidade de Santa Rosa, por exemplo, do bairro Cruzeiro, que é aqui onde eu moro, que é, ainda que tenha suas particularidades de baixa renda e tudo mais, ainda assim eu não posso comparar com o contexto de uma capital, de uma região super periférica que não tem acesso à cultura, a lazer, à arte, a saneamento, à comida e tudo mais. Então, de novo, eu vou ter esses dois contextos aqui, com os alunos tendo a mesma possibilidade de ingresso, permanência e êxito? Pode ser. Mas eu não posso pegar um caso isolado desse cenário pior aqui e dizer, tá, ó, esse aqui deu, então conseguiu, todos conseguirão. E aí eu vou para o campo da meritocracia, que foge completamente dessa formação humana integral. Outra comparação que eu tenho que fazer, no sentido de pensar criticamente, é a seguinte: vamos olhar nossa realidade nesse momento. Eu estou aqui, cada um de vocês está na casa de vocês. Então, a gente tem recursos tecnológicos para conseguir discutir via remota o que a gente quer trabalhar. Não é com a mesma qualidade, porque essa troca, esse diálogo, esse olho no olho enriquece a sala de aula. É isso que dá sentido, esse movimento, que faz uma construção bacana, uma construção interessante do espaço da sala de aula. Mas ainda com essas dificuldades a gente consegue trabalhar. Você consegue entender, consegue compartilhar, consegue discutir e a gente vive. Agora vamos pensar uma região, por exemplo, do Nordeste, onde eu tenho um vasto território quase que desértico. Eu não tenho acesso à internet, eu não tenho acesso à rede elétrica ou à rede de água. E aí, nesses casos, aqueles alunos conseguirão trabalhar essa parte diversificada que envolve tecnologia, por exemplo? Então, de que forma esses alunos podem se sentir incluídos nessa sociedade? Então, é um outro aspecto para a gente pensar e para a gente refletir. E aí, isso vem ao encontro do que eu gravei no áudio da semana passada para vocês, que é um momento da gente ter empatia e olhar para diversos contextos. Então, para um contexto A, perfeito. Para um contexto B, em partes. Para um contexto C, talvez eu não consiga. Mas ainda assim, enquanto professor, eu tenho meu papel de possibilitar que estes alunos progridam, avancem, construam conhecimento. E o mais bacana para mim dessa parte inicial, gente, é o seguinte: tem esse quadro aqui, ó: História, Geografia, Filosofia, Química, Física, Biologia, Português, Literatura, Artes, Matemática, Língua Estrangeira e Educação Física. Basicamente, o que as escolas fazem? Vão definir o conteúdo a ser trabalhado pelo livro didático
ou pelo Enem, o que mais está se cobrando no Enem, porque o Enem nada mais é também do que a aplicação do conhecimento construído nessas áreas. Então isso aqui, gente, teoricamente agora, ele precisa ser todo revisto. O que vocês ouvem, já discutiram aí com a professora Rúbia algumas aulas, é o seguinte: quando se fala em currículo da escola, muitas vezes, quase que na maioria delas, infelizmente, vê-se esse currículo como conteúdo. Então, o currículo a ser trabalhado são esses conteúdos aqui. Completamente errado. A escola faz parte de um contexto. O currículo é muito mais que esse conteúdo. E aí, então, esse conteúdo agora, para dar conta de atender a base, ele vai precisar ser todo desengavetado, e o penúltimo slide vai mostrar isso. E ele não deve mais nortear 100% do que é trabalhado. Porque agora eu tenho uma parte de conhecimentos mínimos, conteúdos mínimos, mas eu tenho partes diversificadas de acordo com a realidade. E aí volta aquilo que eu falava há pouco. Se os professores não se sentirem parte daquele contexto, eles vão continuar seguindo isso aqui. E aí esse aspecto de formação humana da base pode acabar se perdendo. Então isso tudo que eu falei, ele traz na apresentação desse documento, traz aspectos legais da LDB, da própria Constituição, do que fundamenta, no que está fundamentado esse texto da base, certo? E aí falávamos um pouquinho também sobre competência, que se eu olho de uma forma pura para a palavra, é isso, eu sou competente ou não sou competente. E quando eu venho agora para esse campo da base da educação, tem 4 passagens bem importantes que ela vai trazer o sentido dessa competência. Então uma delas diz o seguinte, ó: os resultados das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar como sendo a possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhecimento mobilizado, operado e aplicado em situação se dá o nome de competência. Então, nesse primeiro excerto, gente, já vocês podem vislumbrar as realidades de sala de aula, inclusive as que vocês vivenciaram e vivenciam, no sentido que não é simplesmente eu entender o que é um fungo, eu entender o que é uma bactéria, eu entender o que é o reino animal, quais elementos fazem parte, eu entender o reino fungi. Agora, eu posso compreender isso, posso memorizar, posso colocar numa prova. Mas aí se eu não consigo compreender o Covid-19 agora, ou a forma de transmissão rápida, porquê desse período de isolamento, significa que eu não compreendi nada. Que eu memorizei as coisas, mas eu não consigo mobilizar esses conhecimentos para aplicar numa situação real. Então, trazendo um pouco de Ausubel aí, vem que a aprendizagem não foi significativa, foi mecânica, certo? Então, nesse primeiro excerto de competência, já fica claro esse aspecto aqui. Depois ele retoma um pouquinho, dizendo o seguinte: competência é utilizada no sentido da mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, de forma ampla, conceitos, procedimentos, valores e atitudes. E aí voltamos um pouquinho lá na discussão daquele capítulo de livro do Celso Vasconcelos, onde ele traz que a escola não tem que se apegar somente a conceitos. Que conceitos são importantes, eu preciso deles porque é a base do conhecimento, mas eu tenho que extrapolar eles indo para procedimentos, valores e atitudes. Então, isso de novo a base vai enfatizar como sendo ou possibilitando essa formação integral, essa formação humana. Então, novamente a competência não é somente eu aplicar o conceito que eu aprendi numa situação, mas eu ter essa parte dos valores, dos procedimentos
eu compreender de que forma eu posso trabalhar com as coisas, de que forma eu preciso me organizar no coletivo para ter resultados. Então, é positivo cada um isolado? Não é? Então, novamente, vem essa parte super bacana. Aí depois ele traz um outro aspecto que diz o seguinte, ó. Aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, são competências que se contrapõem à concepção de conhecimento desinteressado e erudito, entendido como fim em si mesmo. E aí, novamente, eu me senti lendo Celso Vasconcelos em todos aqueles aportes negativos que ele apresenta lá, que o professor está perdendo o sentido. E esses elementos todos apareceram. Que o aluno tem informações aí que o professor é dispensável, que o aluno precisa aprender a aprender, que é o aluno que tem que ter autonomia. Então, todos aqueles elementos negativos que o Celso Vasconcelos apresentou lá, que são medidas, digamos assim, que desmerecem o trabalho docente, novamente a base traz num sentido que o professor precisa ser o mediador disso aqui. É na sala de aula, é no coletivo, é nessa troca que vão acontecer esses aspectos. E aí volta novamente aquela questão. Por que existe a escola? Alguns vão dizer porque é importante socializar, porque tem que ter esse coletivo, porque os alunos precisam conviver com as diferenças. Ok? Mas se fosse para isso, tem a comunidade, tem a igreja, tem outros elementos que possibilitam isso. Mas a escola tem um conjunto de regras específicas definidas. Então essa formação escolar é importante nesse sentido. E aí vem todos aqueles elementos que já discutíamos de democracia, de direitos e deveres e tudo mais. Então o professor cada vez mais vai ser necessário enquanto mediador. E aí um último aspecto que ele traz, que é muito bacana para atender esse conceito que ele apresenta de competência, é o seguinte: a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo do aluno em sua aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende são alguns dos princípios subjacentes à BNCC. O que significa isso? Primeiro, que quando vocês escreveram lá naquele bilhetinho possíveis orientadores e série que iam trabalhar, já se foi. Eu vou trabalhar com o reino animal. Eu vou trabalhar com botânica. Nós vamos ver lá no penúltimo slide que agora isso não existe mais dessa forma. Então, a base vem bem impactante aí para de alguma forma mexer nessa fragmentação. Não vai mais ser a biologia, não vai mais ser a química, não vai mais ser a física. Vai ser isso integrado, junto com a geografia, com a história, com a artes e por aí vai. Então isso é uma coisa super bacana. Bacana, mas não tenho resposta para vocês de como vai acontecer. Super difícil. Eu mesmo, enquanto professor de um curso de formação de professores, enquanto orientador de estágio, vai ser um desafio. Tenho me dedicado um pouco agora na quarentena para ler algumas coisas sobre isso e para buscar formas de trabalhar numa sequência não linear. Mas a nossa cabeça é formatada, de vocês, a minha, os nossos professores, todos. A gente vem nessa formação engavetada. E aí agora é o momento de desconstruir esses elementos e pensarmos no amplo, no coletivo. Estímulo à sua aplicação na vida real. Então não é o conhecimento pelo conhecimento. Não é eu decorar para repetir na prova. Eu preciso compreender isso no meu contexto. Esse contexto é dos alunos. Então eu não tenho que pensar no meu contexto. Eu estou inserido num contexto, sim, mas os meus alunos vivem realidades diferentes. E aí eu preciso trabalhar com isso aqui. E aí volto lá para o Celso Vasconcelos
em um dos pontos negativos apresentados pelos docentes, que era justamente o fato de que professor hoje é pai, psicólogo, mãe, tio e tudo mais. E cada vez mais vai ser isso. Então, se a gente quer formar esse aluno de forma integral, a gente precisa considerar esses contextos, essas realidades. E aí, sobre isso, gente, tem esse livro aqui, que vocês conhecem muito bem, que a professora Luciane já deve ter trabalhado com vocês, que é Ensino de Ciências, Fundamentos e Métodos, do Denis Oikov. E aí eu gosto muito desse livro, porque ele traz vários elementos teóricos importantes, demarcados, mas ele traz vários aportes práticos para serem pensados. Então, é um livro assim que para quem deseja estudar um pouquinho mais, continuar refletindo, vale muito a pena. E eu deixei sublinhado aqui e não coloquei nos slides, porque eu acho que tentar trazer um pouco mais dessa, de não ficar só lendo os slides. Na página 136, ele traz uma parte que é muito bacana. Ele diz o seguinte, ó: entender o universo simbólico em que o nosso aluno está inserido, qual sua cultura primeira, qual sua tradição cultural, étnica e religiosa, a que meios de comunicação social tem acesso, a que grupos pertence, pode facilitar o aprendizado das ciências naturais. Permitir que sua visão de mundo possa aflorar na sala de aula, dando possibilidade de que perceba as diferenças estruturais, tanto de procedimentos como de conceitos, pode propiciar a transição e a retroalimentação entre as diferentes formas de conhecimento de que os sujeitos dispõem. Então, é uma frase, um parágrafo bem interessante que converge justamente com isso que a gente está trazendo. É partir de um contexto para esse próprio contexto. Então eu preciso dar conta de fazer esse aluno demonstrar, externalizar aquilo que ele vive, aquelas concepções dele, aqueles conhecimentos prévios, para entender esse contexto e conseguir agir nesse contexto para melhor. Então é isso aí que é o nosso desafio. E aí estamos no mesmo barco para aprender juntos. E aí, seguindo, a base traz 10 competências gerais básicas para a educação básica. Eu coloquei aqui 7 delas, e aí não coloquei inteiras, mas para justamente vocês perceberem que não são competências conceituais apenas. São muito mais amplas que isso. Então, por exemplo, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, utilizar conhecimentos das linguagens, utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Então, desses fragmentos que eu coloquei aqui, o que eu quero que fique bem claro para vocês é justamente isso. Que não tem competências aqui de cunho somente conceitual. Essas competências agora vão justamente nesse sentido aqui, ó, de trazer o conhecimento mobilizado, operado e aplicado em situações que o sujeito vai se deparar. Então eu preciso ter o conhecimento, sim, mas eu preciso utilizar ele para me envolver ou para me fazer parte daquilo que eu vou desenvolver no dia a dia. Então, isso é muito bacana e são coisas que vocês precisam cuidar na hora do estágio. Eu sei que quando vocês vão pensar os planos de aula, a maior parte das vezes vocês vão com o conteúdo. Eu vou trabalhar com serpentes.
Ok, vou trabalhar com serpentes. Vocês vão procurar lá formatos de cabeça, de olho, tamanho e tudo mais. Mas agora, de que adianta o aluno saber sobre serpentes se ele não consegue olhar para o contexto dele, da importância dessas serpentes, que seja, de possíveis ataques, de cuidados que precisam ter. Então eu preciso olhar para isso agora de forma bem mais cuidadosa e crítica. Trazendo para a física a mesma coisa, o aluno precisa saber o MRU e o MRUV. Equações super simples, ok. Mas se ele não entender que isso pode ajudar ele a evitar um acidente de trânsito, tendo noções de velocidade numa ultrapassagem, significa que eu fiz muito mal o meu trabalho, que o aluno só decorou a equação, mas que em nenhum momento ele conseguiu se dar conta que é isso aqui, essas equações, esse conhecimento, que ajuda ele numa ultrapassagem. Certo? Então, essas competências agora a gente vai ter que tomar bastante cuidado nesse sentido. E aí, seguindo lá para a parte da estrutura, agora aparecem uns códigos aqui. Então, por exemplo, esse aqui que está EF67 e EF01. Então, para toda a base vai valer essa mesma linguagem, digamos assim. Então, o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. Então, nesse caso, ensino fundamental, na outra seria EM, ensino médio. O primeiro par de números indica o ano, 01 a 09, a que se refere à habilidade, ou no caso de arte e educação física, o bloco de anos, como segue. Então, nesse caso aqui, esse 67, é claro que não existe a série 67. Então, automaticamente eu já vou ser levado a entender educação física, sexto e sétimo ano. O segundo par de letras indica o componente curricular. Então, EF, educação física. Se fosse no nosso caso de ciências, seria CI. E o último par de números indica a posição da habilidade na numeração que é importante seguir. E aí, gente, duas coisas importantes. Primeiro, o que são habilidades agora que a base apresenta? Então, essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos e processos. Significa eu conseguir olhar para uma coisa e ter a habilidade para fazer algo ou alguma coisa diferente. Então, eu olhar para um conceito e ter a habilidade de reproduzir um experimento. Ou eu olhar para um gráfico e ter a habilidade de interpretá-lo. Analisar uma curva e ter a habilidade de entender que esse achatamento da curva, no caso do Covid, está relacionado diretamente a esse isolamento social que vivemos. Então, essas são as habilidades. E aí de conteúdo, de conceito e de processo. E aí quando ele traz esse último par de números aqui, é claro que quando falamos de educação, não tem como a gente dizer que primeiro vai ser esta habilidade, depois esta habilidade, depois esta habilidade. Essas habilidades não são lineares e nem são garantidas de aprendizagem. Algumas eu preciso focar mais, reforçar, trazer para outros contextos e tudo mais. Certo? Então não é uma coisa linear. Então isso aqui é o que vocês viram lá na hora que vocês leram justamente sobre o ensino de ciências, esse CI de ciências e essas habilidades. E aí, da etapa do ensino fundamental, a base traz uma coisa muito bacana, que é importante a gente sempre ter em mente, principalmente para quem vai trabalhar com o sexto ano. Porque é como se fosse assim. Até o quinto ano, os alunos estão ali, uma professora, dois no máximo. Aquele conhecimento é visto de uma forma, ainda que separada por português, matemática e história,
mas é num contexto mais amplo, mais geral. E aí ele vai para o 6º ano e se depara com 8 professores, 9, cada um com uma formação específica na área, como se tudo que ele tivesse visto antes era só um aspecto de estar na escola para interagir, para trocar com os coleguinhas e tudo mais. Inclusive é assim que se refere, coleguinhas. Então, principalmente, gente, para esses professores que vão para o 6º ano, tem que ter esse cuidado de não fazer esse distanciamento. As coisas não são separadas. Não é anos iniciais, fica aqui, esqueceu aquilo ali, agora vamos estudar de verdade. Da mesma forma que não é pegar anos finais do ensino fundamental e dizer fica aqui que agora é ensino médio. Não é à toa que as coisas acontecem em determinadas idades. Não é à toa, por exemplo, que com 6 anos é um período aí que essa alfabetização pode ser cobrada com mais ênfase, e não com 4 anos. Não é à toa que esses alunos, lá nos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio, vão aprofundar aquilo que eles viram de uma maneira lúdica nos anos iniciais. É porque lá nos anos iniciais eles não têm capacidades cognitivas ainda de abstração, de relações intra e interconceituais. Então, as coisas têm um processo, têm um percurso. A nossa cabeça amadurece de forma diferente. Mas, principalmente aqui, eu tenho que deixar essa linha mais sequencial possível, porque é numa fase que os alunos ainda têm menos capacidades de dar grandes saltos. Eles estão amadurecendo. E aí, justamente nessa fase aqui de migrar de uma coisa para outra, os alunos têm a necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Então, é justamente isso. Aqui eram 1 ou 2 professores, agora são 8, 9, cada um da sua área e quase sempre com as coisas já engavetadas. E aí, na cabeça dos alunos, isso é difícil. É importante retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental anos iniciais no contexto das diferentes áreas. E aí, de novo, anos iniciais não é para estar na escola para socializar, para passar tempo. É para construir uma base teórica, ainda que vaga ou lúdica, como eu já trouxe, mas que é essa bagagem que vai possibilitar o amadurecimento lá para os anos finais. Então os professores precisam fazer essas retomadas, justamente para o aluno compreender o processo de descoberta, de construção de conhecimento. E nessa fase é importante fortalecer a autonomia dos estudantes. E fortalecer a autonomia implica vários fatores. O primeiro deles que vocês se deparam lá no 6º ano é: posso escrever a caneta? Quantas linhas preciso deixar? Dá para responder agora? Da mesma forma que essa autonomia implica direcionar alguns estudos para os alunos buscarem fora, para os alunos pesquisarem contextos, para os alunos conseguir fazer algumas relações. Mas o mais perigoso dessa autonomia, e aí isso eu trago sempre, inclusive ministrando aulas no ensino médio, que é o seguinte: muitas vezes a gente diz que o aluno tem que ter autonomia para buscar, para fazer relações. Se o professor, se nós não mostrarmos para o aluno essas relações, ou não externalizarmos isso, o aluno sozinho não vai conseguir. E aí não sou eu, Jonas, que estou dizendo isso. São vários autores que reportam essa condição. A gente precisa dar um direcionamento. Dar autonomia, mas com direcionamento. Mostrar algumas coisas, alguns caminhos. Senão voltamos naquilo. Se eu entregar para vocês aí um bloco, ou um carrinho que seja, com um dinamômetro, com uma régua, algumas coisas de medir força, e pedir para vocês
descobrirem a segunda lei de Newton, vocês não vão descobrir. Vocês não tiveram direcionamento, não tiveram nada. Então eu quis dar muita autonomia para vocês buscar, mas o básico vocês não têm. Então precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente nesses anos finais do ensino fundamental. Que a gente pensa já que eles estão grandes, que eles estão crescidos, mas eu tenho que dar um suporte. O professor precisa ser a base aí, certo? E aí, esses anos finais do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono, e aí já reforço, é nesses 4 anos que vocês vão fazer o estágio 1 e 2, a observação no 1 e depois a regência lá no 2, não é no 4º e no 5º ano. Então, nesses anos finais, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos estudos no ensino médio. Esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro e de planejamento de ações para construir esse futuro pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. Então aqui, gente, já começa esse amadurecimento dos alunos, já começam a aparecer alguns vislumbres do que pode se desenvolver, do que pode percorrer. Então a escola precisa sim articular os conhecimentos dos anos iniciais, fazendo esse aluno progredir, crescer, dar uma boa base para o ensino médio, porque é a sequência aqui, mas ao mesmo tempo garantir que esse aluno consiga se entender, agir e modificar o contexto que ele está. Esse lado humano, esse lado social, esse lado integral. Então essa é a função da escola. E quem é a escola? Professores, equipe diretiva, funcionários, alunos, pais e por aí vai, certo? Então não é responsabilidade da figura da direção da escola, quando se diz escola, não é responsabilidade exclusiva de vocês, minha, mas sim desse contexto. E cada vez mais a importância de trabalhar no coletivo. Indo agora para a área da ciência da natureza, na base, tem uma parte que vocês também já devem ter estudado um pouquinho, que é sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que resulta em novos ou melhores produtos e serviços também pode promover desequilíbrios na natureza e na sociedade. Então, o texto da base começa trazendo isso justamente para dizer o seguinte: bom, a área de ciência da natureza, ela se justifica porque tem toda essa parte de desenvolvimento tecnológico que a gente usa. Então, olha só, a ciência é uma maravilha, gera tecnologia que melhora a nossa vida. Mas aí agora, onde que está a visão crítica desse desenvolvimento científico e tecnológico? Quais os impactos sociais que isso traz? Qual é o impacto que esse desenvolvimento da tecnologia traz para as relações do mundo do trabalho? Então, isso sim é importante. A ciência desenvolve e permite esse desenvolvimento tecnológico, mas eu não posso olhar isso na cegueira de que é mil maravilhas. Eu tenho que olhar de contextos que é importante, mas também traz muitos malefícios. E aí eu acho que eu já falei para vocês sobre o livro Primavera Silenciosa, mas recomendo muito a leitura, que ele começa lá na década de 1960 a apontar já para os danos causados pelos pesticidas agrícolas. E aí estamos em 2020 ainda liberando agrotóxicos. E aí, quais são os impactos sociais, humanos? Então a gente precisa olhar para isso. E novamente, gente, nesse livro aqui do Denis Oikov, na página 124, ele traz uma passagem que é a seguinte: há uma preocupação com a sequência, mas não com a relevância do conteúdo que vamos ensinar. Ou seja, aqueles blocos de conteúdo, como vimos no segundo slide. Então, muitas vezes o professor está preocupado em vencer o conteúdo, aquela sequência ali.
Consideramos que a relevância está previamente estabelecida pelo próprio conteúdo que se ensina. A presença da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo parece, por si só, justificar a necessidade de seu ensino, ainda que os conteúdos escolares não tratem de seu papel atual. Então, é justamente reforçando isso. Parece que trabalharmos com ciência, tecnologia e sociedade é uma coisa que já garante o ótimo resultado no ensino de ciências. Mas eu preciso fazer esse contraponto. Eu preciso trazer elementos que façam os alunos pensarem sobre essas relações, que não são lineares, que eu pensar o lado social implica eu olhar para todo o contexto, para toda a realidade que eu estou inserido, mas do mundo. Então isso é muito importante de ser trabalhado. E aí, nessa parte de ensino de ciências da natureza, a gente tem o compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Então, só para reforçar isso que eu disse, eu preciso compreender esse processo, esse desenvolvimento científico, tecnológico e social, mas olhar para isso em todos os aspectos e de maneira crítica, não como uma coisa positiva, saudável, que já garante o ensino de ciências. Porque muitas vezes esse discurso de que é a ciência, e aí digo ciências da natureza, que é essa ciência que produz a tecnologia, já se coloca a ciência num pedestal acima. E aí se esquece das ciências humanas, por exemplo, que trazem muito mais uma leitura dos efeitos tecnológicos aí no mundo. Então, eu tenho que parar um pouquinho e dar uma olhada. Senão fica a ciência como sendo a grande coisa, o grande desenvolvimento, mas se esquece das outras ciências. E aí, algumas situações a base apresenta que os alunos precisam trabalhar aquelas habilidades. Então, os alunos precisam desenvolver competências gerais, sim, mas eles precisam desenvolver habilidades. E aí a base apresenta algumas dessas situações no sentido de definir um problema, de levantar, analisar e fazer a representação disso, de fazer a comunicação e a intervenção. E aí justamente isso é bacana no sentido de vocês perceberem que a linguagem da ciência envolve isso tudo. Eu não posso olhar um problema só, fazer a parte estrutural, lógica de resolução dele e ficar por isso. Eu preciso dar sequência. Eu preciso envolver esses dados, comunicá-los e talvez retomá-los. E aí ele traz algumas coisas aqui, por exemplo, como definição de problemas. O que é importante? Observar o mundo à nossa volta e fazer perguntas, analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações, propor hipóteses. Então isso significa eu identificar ou definir um problema. Com esse problema eu preciso fazer o levantamento, análise e representação. Eu preciso realizar atividades de campo, desenvolver e utilizar ferramentas para análise e representação de dados. E aí, muito marcante, muito forte isso. Imagens, esquemas, tabelas, gráficos, quadros, diagramas, mapas, modelos, representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, simulações e por aí vai. Então, agora trabalhar com diversas formas de atacar um determinado problema. Selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos ou conhecimentos científicos e conhecimentos Então, preciso fazer esse reporte teórico agora. Quando da comunicação, organizar e extrapolar conclusões, considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões, até chegar no campo da intervenção, que é implementar as soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos e por aí vai. Então, esses elementos, gente, de definição do problema até a intervenção,
é o que vai nos competir numa sala de aula a propormos para os alunos. Então, vem um pouquinho daquele pensamento das atividades experimentais. Se vocês proporem uma atividade experimental para o aluno, naquele roteiro fechado, que não dá margem para discussão, que não dá margem para nada, o aluno vai reproduzir aquilo ali e morreu. Agora, se você propõe uma atividade que o aluno precisa criar hipótese, testar diversas formas de trabalhar, de tabelar, de fazer gráfico, de fazer comparativos, quadros, mapas, até se chegar numa possível solução, beleza. O aluno mobilizou diversos conhecimentos, desenvolveu competências aí. Então é isso que a gente precisa agora nas aulas de ciências trabalhar. E aí volta de novo a questão do livro didático, de eu não olhar para ele de forma linear, de forma pura. Ele é um elemento, um meio, mas ele não tem que ser o elemento, certo? Então, essas situações aqui, o professor pode propor de início, mas tentar no máximo possível de vezes trabalhar para o aluno ter autonomia para ele mesmo propor um problema, conseguir delinear uma solução e propor uma intervenção. Eu sei que não é fácil, ainda mais no ensino fundamental, que eles não têm uma maturidade grande, como a gente costuma dizer, mas eles têm potencial. Então, se vocês desafiarem eles, vocês vão ver que algumas coisas super bacanas vão sair. E aí, das competências gerais lá, a base apresenta algumas competências específicas de ciências da natureza. E aí essas competências, elas não são dissociadas das gerais, mas elas têm uma linguagem própria agora do ensino de ciências. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira competência geral, que era valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, trazendo para a área de ciências da natureza, aparece o seguinte: compreender as ciências como empreendimento humano, reconhecendo que o conhecimento científico é provisório, cultural e histórico. Então, é fugir de dogmas, fugir de linearidade de desenvolvimento da ciência, fugir de cientistas malucos isolados como sendo top. Então, as coisas aqui conseguem, ainda bem, serem convergentes com as competências gerais. Por exemplo, outra aqui, ó. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e da tecnologia e propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Então, justamente volta lá na parte das competências gerais, de conseguir modificar o contexto no qual se está trabalhando, vivendo. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, recorrendo aos conhecimentos da ciência e da natureza. Então, da mesma forma, se lá nas competências gerais eu tinha essa parte de conhecer o corpo, de cuidar da saúde mental, física e tudo mais, aqui vai trazer utilizando argumentos ou conhecimentos do ensino de ciência da natureza. Então essas competências aqui, como eu disse, elas não são dissociadas, não são coisas novas. E se vocês olharem todas elas, não são somente de conhecimento. E aí reforço, habilidade talvez até seja mais num sentido de conhecimento conceitual de um processo, mas competência é no sentido de formação humana, de conceitos, habilidades, procedimentos, valores, certo? Então, se vocês lerem essas competências, elas são convergentes com as iniciais e gerais. E aí todo, então, o ensino de ciências da natureza no ensino fundamental, ele é dividido em 3 unidades temáticas. Uma delas, matéria e energia, outra, vida e evolução, e a outra, terra e universo. E aí, olhando já de uma maneira como se parássemos aqui a leitura da base, como se não seguíssemos,
automaticamente o que a gente vai pensando? Se eu tenho 3 unidades, eu preciso tentar colocar em cada uma dessas unidades a parte dos conteúdos que eu vou trabalhar em ciências. E aí já começam a acontecer coisas bacanas, que são: eu não consigo separar os conteúdos agora só em uma delas. Então significa que eu vou precisar fazer uma retomada desse conteúdo nessas 3 unidades temáticas. Então isso já é super positivo, porque já começa a romper um pouquinho com essas caixinhas, essas gavetas. E aí, quando eu vou para o próximo passo da base, ele vai trazer as unidades temáticas com os objetos de conhecimento do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano. E isso aqui, para mim, é a coisa mais interessante da base, no sentido que acabou, gente, aquela coisa de vocês dizerem: ah, eu vou trabalhar com botânica, ah, eu vou para o 9º ano para trabalhar física, eu vou pro, sei lá, 7º ano para fugir da física. E aí, de novo, é interessante? É, mas é difícil. Então, como eu disse, a gente vai ter que se reinventar enquanto professor, enquanto instituição também. Eu não sei o que vem de normativas para nós, enquanto formação de professores, mas eu imagino que vai vir mudanças bem significativas na forma de organizarmos as disciplinas. Por quê? Olha só, se vocês pegarem o 6º ano, por exemplo. Então, na unidade temática de matéria e energia, vocês vão ter que trabalhar com misturas homogêneas e heterogêneas, separação de materiais, transformações químicas. Vida e evolução, célula como unidade de vida, interação entre os sistemas locomotor e nervoso, lentes corretivas. Na unidade temática Terra e Universo, forma, estrutura e movimento da Terra. Então aqui, ó, já percebam que tem coisas de química, tem coisas de biologia, tem coisas de física, que é a parte de lentes, tem coisas de geografia e física, que é movimento e estrutura da Terra. E agora, como vou dar conta disso? Lá no 7º ano, mesma coisa, ó. Máquinas simples, formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico, história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Então, essa unidade temática de matéria e energia é só física. Então, se alguém de vocês vai para o 7º ano para fugir da física, porque tem medo da física, tá aí. Então, vai ser puro isso se estiver trabalhando com esse bloco de energia, dessa unidade temática. Vida e evolução, diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais, impactos ambientais, programas e indicadores de saúde pública. Terra e universo, composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais. Quando vão para o 8º ano, matéria e energia inclui fontes e tipos de energia, transformação de energia, cálculo de consumo de energia elétrica, circuitos elétricos, uso consciente da energia elétrica. De novo, gente, só conceitos e conhecimentos que, se a gente for pensar puramente, é da física. É a física que trabalha com isso. E agora? E aí, voltando para o nosso contexto de estágio, o que a gente discute entre os professores é o seguinte: vai poder ser só um orientador? Como vão ser esses planos de aula? Se eu pegar para orientar um aluno e lá tiver no 6º ano trabalhando como célula, como unidade de vida, já era. Eu vou precisar de alguém da biologia para me ajudar. Da mesma forma que, se pegar toda uma parte aqui, lá do 9º ano, aspectos quantitativos das transformações químicas, estrutura da matéria, ok, tem algumas coisas, mas vou precisar da química. Então vejam que a complexidade disso já vai perpassar a formação de vocês.
porque a nossa formação foi somente na nossa área. Então a gente não teve essa formação num sentido interdisciplinar. E aí? E agora? Mas vamos lá. É um desafio que vale a pena e é um desafio que, se a gente desempenhar muito esforço, muita energia, eu acredito que tem chances de a gente conseguir quebrar várias barreiras aí de caixinhas. Então é bem positivo. Assusta vocês, como eu já disse, o fato de vocês terem que trabalhar com química, física e biologia em qualquer um dos anos, porque até o momento era, sexto ano é o reino, sei lá, animal, no sétimo ano é o reino, sei lá, fungo, e por aí vai. Então, agora não vai mais ser, é completamente diferente. E vocês vão ser essa primeira leva e os cobaias desse nosso trabalho. Mas vamos lá, a gente está junto nesse barco, a gente vai fazer um bom trabalho, a gente vai orientar e a gente vai ver que isso é possível, com maior ou com menor esforço, mas a gente está no mesmo barco, certo? Então, esses são os objetos de conhecimento que vão esperar vocês no estágio. E aí a gente vai vendo agora o que vocês vão trabalhar, se vai ser sexto, sétimo, oitavo, nono ano, como que as escolas vão se organizar, se vão trabalhar unidades temáticas separadas, ou seja, se vão trabalhar primeiro tudo da matéria e energia, tudo da vida e evolução, tudo terra e universo, o que eu acho péssimo, porque é justamente já essa proposição é para que se consiga mexer nessa estrutura, ou se vão mexer de verdade e vão trabalhar essas coisas intercaladas num sentido crescente de dificuldade e de construção do conhecimento. Então, vamos lá. E aí, então, da base, do que vocês tinham para ler, eu fiz essa pequena síntese. E agora nós temos uma tarefa. Então, essa tarefa, que vai continuar agora e vai se estender até a próxima semana, é a seguinte. Cada um de vocês precisa elaborar um objetivo de aprendizagem, somente um objetivo, para cada um dos objetos de conhecimento apresentados no slide anterior. Ou seja, se vocês voltarem para esse slide aqui, vocês vão pensar um objetivo para misturas homogêneas, heterogêneas, separação de materiais, transformações químicas. Então, desses 3 objetos de conhecimento ali, que inclui a primeira unidade temática, vocês vão pensar um objetivo de aprendizagem. Do sexto ano lá, vida e evolução, envolve tudo aquilo aí, ó. Célula, interação entre os sistemas, lentes corretivas. Então, disso tudo, vocês vão pensar um objetivo de aprendizagem, Para a Terra e Universo do sexto ano, que envolve forma, estrutura e movimentos da Terra, mesma coisa. Um objetivo de aprendizagem. Então, se clarear para vocês, é o seguinte, é um objetivo de aprendizagem para cada uma das unidades temáticas apresentadas aqui. Então, um só para cada uma dessas unidades. Então, são 3, 6, 9, 12 objetivos de aprendizagem no total. E aí, vocês vão fazer isso no Word e vão colocar sexto ano, matéria e energia, o objetivo. Sexto ano, vida e evolução, objetivo. Sexto ano, terra e universo, objetivo. Então, como eu disse, no Word, porque a gente vai fazer apontamentos. Vai estar aberto aqui no Siga uma tarefa envolvendo isso, onde vocês vão postar. Então, vocês têm até o meio-dia do dia 21, ou seja, até terça-feira que vem, vocês têm, para fazer a postagem dessa tarefa. E aí, por que até terça e não até quarta? Porque na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma aula online. Então, a partir das 8 horas, nós vamos nos reunir lá no Hangout Meet. A professora Rúbia vai mandar o link para vocês. E aí a gente vai fazer a discussão desses objetivos nessa aula. Então, a gente vai estabelecer uma dinâmica que vocês vão falar os objetivos, vão ler, os colegas vão discutir, eu vou trazer alguns apontamentos com base no que eu corrigi e por aí vai, certo? Então,
preciso desse tempo do meio-dia da terça até a próxima manhã de quarta, dia 22, para fazer a leitura desses objetivos que vocês fizeram e considerações, certo? Então vai estar lá na tarefa de vocês. E aí vale lembrar que o objetivo de aprendizagem é para os alunos. Então cuidem os verbos e a forma com que vocês vão direcionar. Por exemplo, quero trabalhar movimentos da Terra. Então eu não posso colocar como objetivo de aprendizagem desenvolver metodologias para que os alunos compreendam o movimento de rotação da Terra. Não, isso é um objetivo meu. Mas quem vai aprender com esse objetivo tem que ser o aluno. Então, como que vocês poderiam pensar alguma coisa nesse sentido? Compreender o movimento de rotação da Terra com base no dia e na noite, por exemplo. Então, já fica mais claro que é para o aluno, certo? Então, é uma tarefa simples, 12 objetivos de aprendizagem, um para cada unidade temática, postadas no Siga até o dia 21, certo? No mais, qualquer dúvida eu estou disponível aqui no WhatsApp, pode mandar mensagem e a gente vai construindo da forma que é possível nesse momento. Beleza? Um abraço para vocês aí, comecem já a fazer essa tarefa, bons estudos e nos vemos. Beleza? Até mais, gente!